E me veio algumas coisas assim, bem, bem importante para me falar nessa noite. Amém, Jesus. Mas no contexto da instrução e ensino. E aí eu chamei a palavra, me veio Atos capítulo 4, Atos Apóstolos capítulo 4. Vamos ler do versículo 18 em diante. Eu sei que já fizemos a leitura oficial, mas até se os irmãos levantarem mais uma vez é bom. Amém. Que faz até um exercício, né? Ainda mais que eu vou ler alguns versículos. Amém. Eu vou ler do versículo 18 até o versículo 31. E eu leio um pouco devagar, mas eu já falei com os irmãos que eu pedi uma palavra e Deus mandou que eu trouxesse uma instrução para a igreja. Amém. Atos capítulo 4, versículo 18 em diante. Quantos acharam? Amém. Se não apurem porque é importante a leitura. Glória a Deus. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçavam mais e mais, chamando e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem a quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles, foram para os seus, contando tudo o que lhe disseram os principais dos sacerdotes e os anciões. E ouvindo eles isto, unânime levantaram a sua voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizestes os céus e a terra e tudo quanto nela há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os povos, as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra ao teu santo Filho Jesus, que tu ungistes, e se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Amém, Jesus. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Versículo 31, eu quero que todos os irmãos atentem bem para a conclusão desta oração. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos,
E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Amém. Podem sentar, irmãos. A minha vontade nesta noite era ler o capítulo 4, todo, capítulo 4, ele tem 36 versículos, e como Deus me falava sobre instrução e ensino para a igreja, eu tive vontade de ler este texto. Depois pensei em me ater somente ao versículo 31, que foi esse versículo que eu chamei a atenção, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e assim termina falando que todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu tenho uma vontade muito grande de pregar. Amém, Jesus. Eu acho muito bonito quando alguém prega a palavra de Deus. Eu tenho um compromisso muito grande quando sou convidado para trazer uma palavra para a igreja. E até porque Deus me usa assim muitas vezes para exortar. Eu tenho cuidado em algumas oportunidades, porque ninguém gosta de exortação. Mas eu fico muito maravilhado quando eu ouço mensagem da palavra de Deus. Amém. E ainda falando, apenas eu quero chamar a atenção para o texto, para a nossa meditação. Essa palavra que eu tenho lido, ela vem falando principalmente da igreja primitiva, no contexto da oração. Eles tinham, e eu chamo a atenção de novo para o versículo 31, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Mas o que eu estou falando nessa noite é com relação à questão de pregação. A igreja é um lugar, irmãos, para a pregação da palavra. Amém. A igreja é um lugar de Deus falar para o seu povo. Amém. Por isso que quando nós viemos para um culto de terça-feira na Assembleia de Deus, a gente vem esperando receber instrução e ensino. Amém. Porque o culto, ele é diferente de uma reunião. O culto é para cultuarmos a Deus. O principal motivo do culto é a adoração a Deus. Mas quando nós ouvimos uma pregação, que eu disse aos irmãos que eu tenho até muita vontade de pregar, eu acho bonito pregar. Eu fico lembrando quantas pregações o Senhor tem trazido aqui nesta congregação, nessa igreja nesses dias. Eu me lembro que na primeira quinta-feira deste ano, quando estávamos aqui em um trabalho, Deus usou uma irmã falando no livro de Eclesiastes capítulo 3, e leu de 1 a 8, e que chegou no versículo 8, ela falou de tempo de guerra e tempo de paz. Eu estava nesse dia, acredito que outros irmãos estavam, porque é importante isso que nós estamos falando, o que acontece na igreja, quando Deus usa um pregador, quando Deus usa uma pessoa para pregar. Na igreja é diferente de qualquer outro lugar, porque Deus fala de maneira maravilhosa. Lembrei também de outra pregação que ouvimos aqui, Deus usando uma irmã que falou sobre a dracma perdida, baseado no Evangelho de Lucas, a ovelha e a dracma perdida.
O irmão trouxe uma mensagem que eu levei para casa, me edificou, levei para as pessoas lá em casa, comentei a mensagem lá. É importante, irmãos, estarmos na igreja, ouvindo a palavra. Verdade, Jesus, é nos verdade. alimentando com a palavra. Porque Jesus ele teve esse cuidado de estar instruindo a igreja, está ensinando e instruindo a igreja. Por último, nós ouvimos aqui o culto. Eu estou dizendo isso porque eu vou fechar um pouquinho com o texto, dentro do texto que eu estou lendo. A igreja como um lugar que treme com a presença de Deus. A igreja como um lugar que precisamos de ter uma conscientização das coisas de Deus. A igreja não é qualquer lugar. É verdade. Aleluia. A igreja é um lugar onde deve-se ter reverência, Me ajuda. por mais simples que seja ela, mesmo que eu não quero entrar nesse aspecto, falar do templo, mas é importante falar do templo também até para entender a questão de igreja. O templo de Deus, o templo de Jerusalém, no caso, naquele tempo, existia o templo, e era no templo onde Deus falava com o povo. Verdade, Jesus. E aqui nós podemos ouvir nessas pregações que temos ouvido aqui, Deus falando, e eu fico muitas vezes ouvindo e tentando transmitir a mensagem. Esse último pregador aqui, o culto, a liturgia do nosso culto aqui, por desta parte, está assim bem diferente. Às vezes o culto assim, as pessoas um pouco distraídas, os irmãos veem isso, às vezes chegando um pouco tarde, o culto começando assim, meio devagar, começando animado, meio desanimado, mas a gente tem sentido a presença real de Deus, Deus Verdade. nos dando a oportunidade. Verdade. E Deus falando para a igreja. Eu tenho certeza absoluta que a igreja está viva, Amém, Jesus. porque Deus tem falado para a igreja. E as orações têm trazido efeitos. A oração, ela tem os seus efeitos. A oração do justo Pode muito. pode muito em seus efeitos. Eu creio Os assim. irmãos já aprenderam que os justos são aqueles que procuram aprender e fazer as coisas certas. Aprender e dentro daquilo que aprendeu, fazer principalmente para Deus. No Antigo Testamento, na lei, Deus era muito rigoroso, mas na graça não. Nessa dispensação da graça não existe rigor de Jesus, não existe rigor de Deus. Muito pelo contrário, existe uma ação do Espírito Santo que foi derramado na igreja para ficar. E essa ação do Espírito Santo é que fica nos dando condições de frutificarmos, de trabalharmos, de fazendo a obra de Deus. Agora, não podemos fazer a obra de Deus com relaxamento. É verdade, Jesus. Misericórdia de mim. Porque senão nós perdemos o tempo e não alcançamos o objetivo. É E verdade. hoje, quando cheguei aqui, eu estou tendo o grande privilégio, mas também o compromisso e a responsabilidade de ser superintendente da escola dominical. E eu, quando cheguei aqui, eu vi que no dia 22 de fevereiro, quando Deus me empolgou, assim como está me falando nessa noite, para me incentivar sobre a escola dominical, uma vez que eu recebi a responsabilidade, eu coloquei ali no quadro o que eu pensava, o que eu penso, o que eu oro pelas madrugadas, para o crescimento da igreja, para que as pessoas venham à escola dominical. Amém. Aí eu coloquei aquilo ali, e eu estava chegando hoje ali e vi que houve um relaxamento meu naquela anotação. São coisinhas pequenas, É verdade. mas as coisas espirituais são assim. Porque eu coloquei lá o hino do É dia verdade, 22, Jesus. Misericórdia de o mim. hino do dia 22, que foi o dia que eu botei o projeto. Estava até hoje ali, que a pessoa, irmão, chegando aí, o visitante chegando ali, olhava, via o hino 155 e o 340, dizia, vai cantar isso hoje, porque está aqui no quadro, com certeza vai cantar hoje.
e a gente cantando outros hinos. Isso é desordem. Isso é relaxamento. Eu já chorei por isso. Eu disse, eu fui relaxado, eu botei aqui, fiquei deixando aqui os hinos, eu tinha que já tirar o projeto, que nós estamos orando, eu sei que a igreja está orando por isso. Cada crente um aluno, cada aluno um evangelista. A igreja está orando por isso, aproveitando a campanha, está orando, mas eu deixei os mesmos hinos. Mas quando a gente entende essas coisas e que leva a sério, dobra o joelho com arrependimento e É verdade, o Espírito Jesus. Santo visita a gente. É verdade, Espírito Santo. Visita a gente, chama a atenção da gente e Misericórdia. a gente cresce. A gente cresce, porque eu cheguei ali, eu apaguei rapidinho e disse, Jesus, tenha misericórdia de nós. Tem mesmo. A igreja primitiva, irmãos, dentro desse texto que nós temos ouvido, ela orava, perseverava em oração. E porque perseverava em oração, a igreja era uma igreja viva. Antes de comentar, às vezes, irmãos, eu demoro muito assim numa pregação, porque os meus hábitos nos trabalhos, quando eu dirigia trabalho, eu fazia os trabalhos em séries assim. Por exemplo, passava um período estudando um texto com um tema, e eu às vezes fico assim, e sei que o tempo passa, eu fico querendo ir no tema. E a gente não tem tempo, porque amanhã já não sou eu, daqui mais outro, já é outro pregador. Mas porque eu tinha nas segundas-feiras, os irmãos já sabiam, é culto de instrução e doutrina. Quem vai pregar é o pastor. Aí, por incrível que pareça, me animava, porque naquele dia eu sou tão leigo assim, naquele dia a igreja enchia. Dizia, que maravilha! Glória a Deus. Que maravilha! Jesus batizava com o Espírito Santo, eu digo, nesse dia. Amém. Nesse dia, porque eu tinha um cuidado, eu tinha um temor a Deus. Amém. Nós acabamos de estudar a igreja primitiva perseverava em oração, está lá no capítulo 2, onde fala os primeiros convertidos. A igreja tem um exemplo de vida. A igreja primitiva cresceu, a Bíblia fala de números de 3.000 de uma vez, em um dia, que se decidia, quase 5.000 aceitavam, mas isso por causa da conscientização que a igreja tinha com os compromissos do evangelismo, com o compromisso da oração. Verdade. Por isso que a igreja, ela era, eu não gosto de ficar lamentando, porque a igreja ainda é. A Bíblia é a mesma, Jesus Cristo é o mesmo. Agora nós, através dos tempos, ficamos muito distraídos e deixamos passar muita coisa boa. Mas os primeiros convertidos, isso está no capítulo 2, eles perseveravam na doutrina, eles tinham um profundo sério, por exemplo, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que falemos, varões e irmãos? Existia algo que fazia tremer mesmo. E eu vou dizer aos irmãos que continua a voz de Deus, principalmente agora nesses dias finais. Deus está querendo fazer um derramamento muito grande de poder. Eu creio, Jesus. Agora, irmãos, precisamos estarmos atentos. Eu creio, Jesus. E nós, pastores, fazemos conscientização aos crentes que não é de qualquer maneira que se leva o Evangelho. E aí nós vamos ver, nesse texto que eu estou lendo, eu chamei a atenção dos primeiros convertidos, o capítulo 3,
o livro de Atos dos Apóstolos, fala da cura do coxo e o discurso de Pedro no templo. Aquela cura do coxo era o resultado das orações. Mas estou dizendo isso porque eu estou fazendo uma conscientização. Eu quero fazer uma conscientização de evangelismo. Amém. Existe, irmãos, um impedimento, algo secular de fora, que quer impedir o crescimento da igreja. É verdade. Mas a igreja existe para crescer. Aleluia. E a igreja só cresce com evangelização. A igreja só cresce com evangelismo. Cada crente precisa ter uma conscientização que somos um evangelizador, que precisamos fazer falar de Jesus para alguém. Aí eu chamo a atenção para o versículo que lemos, no versículo 18, chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. A minha memória não está muito boa para refletir o contexto desse capítulo, ou seja, eu chamei a atenção no versículo 18, podia comentar bem agora na memória, sem precisar ler aqui o que aconteceu, mas todo mundo conhece bem a história do coxo que 40 anos naquela situação e ficava na porta do templo pedindo esmola. Templo, igreja não é lugar de esmola. É verdade, Jesus. Mas ele sentia a necessidade dele e ia para pedir esmola. Mas eu não quero entrar muito nisso também, mas quero dizer que aquele coxo foi curado. Verdade. Porque de repente a igreja que orava a ponto de um lugar estremecer. Verdade, Deus. Pedro e João, dois irmãos, dois obreiros, comprometidos, que Deus sempre tem alguém, Deus sempre levanta alguém, como tem levantado aqui, como tem levantado agora, Deus sempre levanta alguém, e Pedro e João iam para o templo. Eu não vou chamar a atenção porque eu estou dando instrução e não apenas ensino, estou ensinando, mas com instrução. Eles iam ao templo, e alguém está lembrado aqui, há uma hora que existia oração lá no templo de Jerusalém. A hora, já disseram aí, a hora nona. A hora nona é que hora do dia? A igreja Assembleia de Deus, ela segue certos princípios antigos. A hora nona é 3 horas da tarde. A sexta hora é meio-dia. A hora nona é 3 horas. A igreja tinha horas sistemáticas de oração, assim como as irmãs têm aqui, na sexta-feira, em outros lugares, na quinta-feira, aqueles horários. A igreja tinha isso, e era isso que mantinha a igreja viva. Era isso verdade, que mantinha a igreja, porque se não tivermos essas instruções, essas orientações, nós não vamos ver a operação de Deus. Mas eu quero chamar a atenção ainda do texto. Veja o versículo 18 que eu chamei a atenção. Disseram-lhes que absolutamente não ensinassem no nome de Jesus. Então existe uma força contrária. Mas só que o inimigo se levantava através, se os irmãos olharem para o contexto, que eu não quero ler, porque assim vou cansar os irmãos, o contexto do versículo que eu estou dizendo seria do versículo 1 até o versículo que eu estou chamando a atenção, 18. Nesse contexto aí, os irmãos vão ver que eles queriam saber, eles ficaram ignorando aqueles acontecimentos. Mas uma coisa era, eles viram o homem que era coxo andando. Aleluia. Eles viram o sinal.
Verdade. Isso é importante, irmãos. Eles viram. Aleluia. A igreja prega, nós pregamos aqui e Deus confirma a nossa pregação. Santo, eu creio assim. Isso contribui. As orações dão essa sustentação, né? E não queria que falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Aí eu chamo a atenção do versículo para uma ligeira reflexão também, o versículo 19. Respondendo, porém, Pedro e João, que eram os dois que Deus estava usando naquele contexto do crescimento da igreja. Paulo ainda não estava no contexto, que foi o maior evangelista que a Bíblia fala, que trouxe para o crescimento da igreja com os judeus, mas principalmente alcançando os gentios. Mas aqui nós vemos o versículo 19. Responderam Pedro e João e lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvirmos antes a voz do que a Deus. Vocês não sabem quem eram aquelas pessoas? No contexto da leitura do capítulo 4, diz um pouco sobre isso. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, os capitões do templo e os saduceus. Não era qualquer coisinha. E aí, se fosse entrar nessa área, iríamos ver que a situação era uma situação séria contra o evangelho. Mas o coxo, o homem que era coxo, estava curado. Amém, Jesus. O cego que era cego estava vendo. Glória a via. Deus. Aleluia. Os testemunhos vinham para a igreja cheia. A igreja permanecia. Aqui, talvez a gente queira fazer um enfeite, quando diz que, tendo orado, moveu-se o lugar tremeu. A gente pode fazer várias explicações aqui, mas irmão, quando o poder de Deus, quando a unção de Deus está presente, existe algo sobrenatural. É verdade, Deus. Eu creio assim, Jesus. E esta igreja é uma igreja que ela tem o Espírito Santo. Tem sim. Aleluia. Evidenciando a presença de Deus, a vida da igreja. E isso nós vamos vendo na prática. Porque não podemos deixar de falar assim, era isso que eu ia chamar a atenção. Quer dizer, as autoridades estavam ali, esses capitões, esses homens eram autoridades que a Bíblia até manda que se obedeça às autoridades, mas eles tinham um compromisso. A igreja, isso aqui não era somente Pedro e João. Pedro e João eram os líderes, eram pessoas que Deus estava usando. Mas a igreja em oração, se vocês tiverem o cuidado, vocês vão orar, vocês vão ver, lendo na Bíblia, nesse contexto que estou lendo, tanto antes desses versículos que eu chamei a atenção, estou tentando comentar, como posteriormente, dos versículos 32, por exemplo, em diante, a comunhão que a igreja vivia, a igreja tendo esta graça, o poder de Deus. E o versículo 32 diz: era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Não era só aqueles dois que estavam avivados e despertados, mas aqueles que iam crendo, os 3.000 que eu falei lá do capítulo 2, e os 5.000 do capítulo 3, todos aqueles estavam em um propósito, estavam vivendo aquela comunhão. Era um coração e a alma da multidão dos que criam. Isso é o versículo 32. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. A unção de Deus, a graça de Deus, a presença do Espírito Santo
na vida da igreja, dava à igreja uma esperança de que Jesus, já naquele tempo, estaria voltando e que era mais importante estar preparada para o arrebatamento do que estar fazendo questão de alvos materiais. Amém, Jesus. E a igreja, ela tinha espontaneamente, voluntariamente, elas queriam servir a Deus. Verdade, Jesus. Olhemos ainda para o versículo 20, que eu quero ver se Deus me fala alguma coisa ainda aqui, porque não podiam deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçavam mais. Eu não quero entrar nessa ameaça aqui. Os irmãos vão ver que essa oração que a igreja começou a orar, dos versículos 22 em diante, a igreja que já perseverava na oração, ela começou orando por causa da perseguição. Verdade. As perseguições vinham. Há uma tendência da igreja querer se acostumar para não receber a crítica do povo, para a igreja não ser criticada. Mas como é que pode criticar porque o homem foi curado? Verdade. Como é que pode criticar porque um cego que era cego, todo mundo via, cego de nascença, vê e sai testificando? Como é que essa crítica vai fazer mal de ver um endemoniado, um gadareno, um homem moral, que vivia, que a polícia não dava conta, vivia nos cemitérios, fazendo escândalo de todo tipo, e quando se encontrou com os crentes, quando foi liberto, agora ele foi e testemunhou aquela história daqueles endemoniados, aqueles porcos que morreram no mar, que tem muitos ensinos para aquilo, porque aquele homem que estava endemoniado era precioso para Deus, e a mente dele estava possuída, e muitos demônios estavam ali naquele corpo, e aqueles demônios foram Da manada de porcos, né? se apoderaram de uma manada de porcos, e aquilo trouxe um anúncio para o povo. Quem vai criticar uma igreja dessa? Verdade. Muito embora houve problemas ali, porque há uma oposição das trevas. Há um problema sério ali naquela compreensão. É rápido, mas já que eu trouxe à tona o assunto, é bom que se diga. As pessoas queriam que Jesus saísse dali, porque os porcos davam lucro para as pessoas. Jesus fazendo milagre, e muitos queriam que ele saísse dali. Aleluia. Mas Jesus, irmão, ele veio para libertar. Amém. Glória a Deus. Não tenho a menor dúvida que a igreja precisa permanecer, perseverar em oração. Essas oposições existem, é grave. As trevas são muito grandes. Mas eu sou capaz de dizer para os irmãos, dentro do meu entendimento, quando Maria se encontrou grávida do Espírito Santo, que ela teve aquela dificuldade de entender, e disse: como pode ser isso? Ela disse para o anjo, perguntou para o anjo: como pode ser isso? E o anjo disse que era a sombra do Onipotente que tinha vindo sobre o ventre dela, coberto ela, para que gerasse o Espírito. Aleluia. Para que gerasse o Filho. Glória a Deus. Isso aconteceu na vida de cada crente que aqui está. Houve uma regeneração. O Espírito Santo, irmão, fez o maior milagre. Domingo, quando nós estudamos aqui na escola dominical, falou das dádivas de Deus. Há uma necessidade de termos conscientização
estarmos conscientes que somos filhos de Deus. Verdade. Somos filhos de Deus, somos filhos adotivos de Deus. Adotivos, com direitos. Nós estamos aqui, mas temos certeza absoluta que todos os crentes que aqui estão, mesmo que estejam passando qualquer situação difícil, mas os irmãos tenham cuidado de orar, de ouvir a palavra de Deus, os irmãos já vê o céu, já tem a visão do que seremos na eternidade, porque a vida eterna está em nós, o poder de Deus está na vida da igreja. Precisamos orar, irmãos, buscarmos ao Senhor, Jesus, estarmos recebendo as orientações pastorais, porque isso é importante para chegarmos no sim, céu. Jesus, Ouvir a ajuda. palavra, atender a palavra, não é fácil, e Deus tem falado aqui. Eu citei aqui 3 pregações, mas eu me lembro também de uma pregação já esse ano. Eu estou falando de coisas desse ano, que é um ano que Deus quer fazer coisa nova no meio do seu povo. E uma das coisas que Ele quer fazer é crescimento da igreja. Amém, Jesus. Porque a igreja existe para crescer. Sempre eu digo isso. Amém. Eu me lembro que o pastor, um dia ele chegou e falou aqui, falou sobre o poder da oração. Até hoje, porque quando Deus fala na igreja, tem pessoas que pregam, faz o lado e não aprendem nada. As pessoas têm um propósito de ver o movimento e eu aprendo pouco. Porque eu não consigo aprender. Mas quando a mensagem, quando o pregador é usado por Deus, Amém. eu chego em casa e fico remoendo aquilo, eu choro. Amém. Glória a Eu me Deus. alegro com a mensagem. Amém. Teve um dia que o pastor pregou aqui, eu já andei falando por aí, falando com ética, para não pensar que eu estou criticando e nem exortando, mas falando com ética. Deus usou o pastor e falou sobre o poder da oração. Amém. Até hoje eu sei qual foi o texto. Amém. Quando ele falou do poder da oração, eu lembro o exemplo que ele deu de oração pessoal para ele. É isso que constrói na gente. É verdade, Jesus. Irmão, fique certo que Deus está Amém. falando nessa noite. Tá sobre sim, a sua glória a vida de oração. Deus. Amém. Melhore a Eu sua vida de creio. oração. Amém. Pode melhorar Recebo. pessoalmente, melhore. Porque a oração é a Recebo, base Jesus, é para a vida do verdade. crente. Oração É verdade. individual, oração da Misericórdia de igreja. A igreja ela tem compromisso, mas você não é somente o que você vai ouvir. É bem-aventurado o que lê, é bem-aventurado o que ouve, mas a oração você pode. O escritor aos Hebreus diz que a porta está aberta para nós irmos diretamente ao Senhor e falarmos com Ele. É verdade. Deus continue nos abençoando e Amém. abençoando a sua Glória a igreja. Deus. Eu agradeço a oportunidade Amém, que tivemos para esta palavra, esta instrução, Amém. Glória a Deus. e que Deus continue falando conosco em todas as oportunidades que Ele nos dá. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.